Olá, gente boa de Deus! Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. Você está vendo aí as imagens do meu notebook, meu computador está aí no site Folha Gospel. Olha aí, Folha Gospel. E logo aqui mais embaixo tem aí uma notícia interessante que tem a ver com o nosso papo de hoje. Olha aí a manchete aí, ó. Lei que torna igrejas serviços essenciais em São Paulo é promulgada. E aí um pouquinho mais abaixo nós temos aí os políticos evangélicos e não, né, reunidos na Lesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, lá dentro do prédio lá. E mais abaixo um pouquinho tem a matéria que nós vamos compartilhar com você, tá bom? Então fique ligado, porque hoje a Bíblia e o jornal vai tratar desta lei aqui, que torna igrejas serviços essenciais em São Paulo. E muitos outros lugares também aí do Brasil acabou também essa lei sendo promulgada, né? Sendo aprovada, tá bom? Tá aí. Então aqui o site Folha Gospel, é um periódico evangélico, e aqui o conteúdo, e a gente volta já para compartilhar com você, tá bem? Olá, estou de volta aqui com vocês. Gente querida, estamos aqui com mais uma Bíblia e Jornal. Hoje a gente tem algo interessante para compartilhar, você viu aí na abertura. Antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Por favor, vá lá, inscreva-se. E também, se possível, deixa lá o seu comentário e ative o sininho, que vai avisar você quando tiver conteúdo novo. E também dê o seu like. Lógico, a gente gosta de um elogio de preferência, não? E não esqueça de compartilhar com outras pessoas, porque o que foi bom para você provavelmente será bom para outros também, não é? Vamos lá. Deixa eu começar aqui dizendo o seguinte, gente. A pandemia pegou a maioria dos pastores no Brasil, no mundo inteiro de surpresa. Você sabe disso, né? Veio aí os protocolos e obrigações, usar máscara, álcool em gel, e o que mais pegou, sem poder fazer aglomerações. Agora, o povo que gostava de ir na igreja não podia mais se reunir em locais fechados por causa da transmissibilidade do vírus, que era grande. E você sabe que muita gente evangélica morreu, pastores morreram por causa disso daí, por causa da contaminação, por causa de aglomeração. É verdade que nem todo mundo, né? Talvez alguém pegou aí do parente, do amigo. Bom, os cultos agora passaram a ser online, na internet. Muita gente não gostou, outros gostaram. Aí o pessoal, a liderança evangélica, para abrir as igrejas, foram ao STF, foram derrotados. E muita confusão e divisão dentro do povo, uns concordaram, outros não. Mas enfim, veja só, agora eu estou gravando isso daqui no iniciozinho de dezembro, dia 2 precisamente. Em alguns estados, lideranças evangélicas conseguiram apoio político, e porque tem também políticos lá representando, aprovar lei que torna a igreja serviços essenciais, como a gente acabou de ver no início da matéria que eu mostrei para vocês. Eu pergunto para você, tem que ser assim mesmo? Teria que fazer uma lei para deixar as igrejas abertas como serviços essenciais? O que você acha disso? Esse é o nosso papo de hoje. Você viu lá a manchete que eu mostrei para você no site Gospel, Folha Gospel. Lei que torna a igreja serviços essenciais em São Paulo, né, é promulgada aqui no estado de São Paulo. Vamos um pouco da matéria aqui.
O presidente interino da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Wellington Moura, do Republicanos, que me parece aí que é ligado à Igreja Universal, promulgou nessa sexta-feira, 29 de outubro de 21, a lei que torna as igrejas serviços essenciais à população em tempos de crise causada por epidemias, pandemias, como a Covid-19 e catástrofes naturais. E eu te pergunto, o que você achou dessa lei? Da igreja, do pessoal, dos políticos, foi lá brigar, lutar para fazer uma lei que em tempo de pandemia, seja lá o que for que acontecer, as igrejas têm que ficar abertas. O que você achou dessa lei? Bom, continuando aqui a matéria. A lei número 17.434 prevê, no seu primeiro artigo, que o Estado de São Paulo reconhece as atividades religiosas realizadas nos seus respectivos templos e fora deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais, fecha aspas. Você viu aí que pode acontecer o que for, fique tranquilo. As igrejas, os templos vão estar abertos. É certeza isso aí agora, hein? Já tem gente dizendo por aí que os templos poderão ficar abertos até mesmo na grande tribulação, no período aí do anticristo. Então o pessoal não precisa ficar preocupado, porque as igrejas, os templos vão estar abertos. Quer dizer, essa lei aí é para valer, hein, gente? E aí cumpriu-se aquela palavra de Jesus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O pessoal não é fácil, não? Continuando ainda com a matéria, a legislação estabelece ainda que para a aplicação da presente lei devem ser observadas as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde, fecha aspas. Gente, e o que você acha que o Ministério da Saúde vai recomendar, caso o Ministério seja da Saúde mesmo, vai recomendar em tempo de pandemia ou doenças contagiosas, se você fosse o ministro da Saúde? Nada de aglomeração. Nada de aglomeração. Veja, então, que não era preciso fazer uma lei. Era só obedecer o Ministério da Saúde, que diz e que provavelmente iria dizer para não se aglomerar. Ou então era só obedecer o ensino de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Meu Deus, o pessoal gasta tempo fazendo coisas que não tem nada a ver. Para que é isso, meu Deus? As respostas já estão aí. Simples e prática. Continuando ainda a matéria, o projeto é escrito em coautoria pelos deputados Gilmácio Santos, do Republicano, que ele foi pastor da Universal e continua membro, e Gil Diniz, do PSL. Uma observaçãozinha aqui. Essa semana, última semana de novembro de 2021, no dia 24, eu não me lembro se é terça ou quarta, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vetou o projeto de lei que previa classificar igrejas, templos e santuários religiosos de serviço essencial, lá na capital mineira de Belo Horizonte. Você deve estar se perguntando, que é o nosso programa, a Bíblia e o Jornal. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer? Vamos lá. Antes de eu falar sobre o que a Bíblia tem a dizer, eu quero falar sobre esse projeto de lei que torna igreja serviço essencial no estado de São Paulo. E também caso tenha tido essa lei aprovada em outros estados do Brasil. O que a gente vê aqui? O que a gente vê? O poder político fazendo uma lei para tornar as igrejas um serviço essencial. Não foi o que a gente viu? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Então, a gente viu o que então? Resumindo,
É o poder político decidindo a favor da igreja. Nas entrelinhas é isso. Fazendo o poder político, fazendo uma lei para beneficiar a igreja. É a igreja dependendo dos favores do poder político. Vão dizer que não é assim, mas é assim. Viu? Veja bem, lá já no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz que Deus já era contra sobre esse negócio de confiar mais no poder político do que no Senhor. Olha só Isaías capítulo 30, olha só o que o profeta Isaías diz sobre essa questão política. O povo que quer depender mais de alianças e outras coisas com o poder político do que do Senhor, do que de Deus. Se o povo é de Deus, por que o povo depende do poder político, não é? Capítulo 30, verso 1, 2 e 3. Assim diz o profeta Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, não procedem de Deus. Os líderes fazendo planos que não tem nada a ver, não procedem de Deus, não são planos de Deus, e fazem aliança sem a minha aprovação, aliança política, sem a aprovação de Deus, que é o caso do texto aqui, você vai ver. Para acrescentar pecado sobre pecado. Além de não resolver o problema, causa mal, piora a situação, porque, na verdade, é pecado. E ele diz no verso 2, o que estava acontecendo? Que descem ao Egito sem me consultar. O pessoal de Israel estava indo no Egito fazer alianças políticas sem buscar respostas de Deus. Buscando refúgio em Faraó, no homem, no poder político, né? No Faraó, e abrigo à sombra do Egito, nação poderosa, forte, um exército. O verso 3, ele diz, mas o refúgio de Faraó se voltará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. É o que pode acontecer com essa lei que obriga os templos religiosos a ficarem abertos em períodos de pandemia. O tiro pode sair pela culatra, tá bom? Tem mais um verso aqui no capítulo 1, voltando uma página para trás, no capítulo 29, no verso 15. O profeta diz ainda, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Olha para você ver, hein? E as suas próprias obras fazem as ocultas e dizem, a gente está aqui fazendo um negócio aqui, quem nos vê? Quem nos conhece? Quem sabe da gente, dessas tramas, dessas alianças? Por acaso tem alguém? Tem. Deus está vendo tudo e sabendo de tudo. Gente, eu acho que mais claro, impossível. E um detalhe, quando o pessoal faz uma lei dessa e busca apoio político de todo mundo e aprova a lei, o prefeito assina, o governador assina, o presidente assina, cadê o Estado laico? Cadê o Estado laico? Aí depois vem dizer que o STF fica intervindo, fica fazendo perseguição. Não, o STF tem que intervir mesmo, porque vocês estão rasgando a Constituição, estão passando por cima. Porque a política que vocês fazem é medíocre, é barata, é feia, é horrorosa, é vergonhosa, é nojenta. Não é política com P maiúsculo. Porque vocês foram eleitos para isso, para melhorar a qualidade política no Brasil. O que melhorou? Há 30 anos que a maioria de vocês estão aí. Nada, continua tudo a mesma coisa. Continuando, o que tudo isso significa? Aprovação de uma lei dessa que torna as igrejas serviços essenciais. O que isso significa? Primeiro, que a igreja como serviço essencial nivelou-se a todos os demais serviços essenciais na sociedade, como, por exemplo, farmácia, transportes, feira,
postos de combustíveis, agências bancárias, serviços funerários e outros mais. Vão dizer que não é bem assim, mas é exatamente assim, meu amado. E sabem por quê? E sabem que se for isso mesmo assim, né? Sabem que se for assim, é grave, é gravíssimo. Eles, políticos, sabem que se o povo evangélico desconfiar, perceber, discernir que a situação foi essa, que nivelou tudo, vai ficar ruim para eles. Vai ficar ruim para eles. Então, por isso, eles vão dizer que não. Tá bom? Segunda coisa, segunda consequência disso daí, foi que o poder político, quem estabeleceu como a igreja deve funcionar numa pandemia, foi sim o poder político. Vão dizer também que não é assim, mas é assim. Negar só vai piorar. Gente, veja que diante disso, então, fica claro que os deputados estaduais evangélicos, e parece com a concordância dos pastores, não sabem como a igreja deve se comportar numa pandemia. Será que Jesus não disse nada? Será que se você pegar aí os evangelhos e ler, não dá para saber como a gente deveria se comportar numa pandemia? Eu te garanto que Jesus não pediria para o Império Romano, para nenhum senador, para ninguém fazer uma lei se acontecesse lá uma pandemia. Faça aí porque nós queremos as sinagogas e o templo aberto. Eu te garanto que não. No projeto de lei que torna a igreja serviço essencial, e mais, eles desconsideraram Jesus e o seu ensino. Isso fica claro. E se colocaram no lugar de Jesus e decidiram por Jesus. Vão dizer que não, mas sim, sim. Não negue que só fica pior. Eu pergunto para você, qual é o ensino básico sobre a igreja de Jesus? Sim, todas as igrejas evangélicas desse país, do Brasil, o que na escola dominical, nas revistinhas, o que todo mundo sabe. Que a igreja é de Jesus. Que Jesus é o fundador da igreja. Que Jesus é o cabeça da igreja. Que Jesus comprou a igreja com o seu sangue, os salvos com o seu sangue. Que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então na igreja não pode ter outro mediador. E que a igreja de Jesus deve ser submissa somente a Jesus. Mas o que a gente viu na prática? O poder político decidindo em lugar de Jesus. Fizeram uma lei para determinar como a igreja deve ser numa pandemia. As portas do templo têm que ficar abertas e não fechadas. Eu te pergunto para você, você segue Jesus? Você segue o Evangelho? Como discípulo de Jesus, você sabe como se comportar numa pandemia? Você sabe? E eu pergunto mais, como você se comportou nessa pandemia? Como você se comportou? Você participou de aglomerações, foi na igreja e tudo mais. O que você fez nessa pandemia? Pense sobre isso. E o que você acha disso que você fez? E o que você acha dessa lei que eles fizeram? O pessoal vai dizer o seguinte, talvez você está dizendo, e muitos aí devem estar dizendo o seguinte, calma aí. Mas a igreja de Jesus não tem os seus líderes que tomam decisão? Eles não têm que tomar decisões? Tem. Ok, tá certo, é verdade, eles estão aí para isso mesmo. Mas as decisões tomadas pela liderança da igreja de Jesus devem ter como base o quê? O quê? Quando vocês tomam decisões aí na igreja, vocês tomam decisões com base em quê? Na Constituição?
Nos políticos evangélicos? Nos políticos não evangélicos? Nas leis civis do país, com quanto a gente deve obedecê-las? Mas estou falando de outras leis, de outras coisas. A igreja de quem? Não é de Jesus? A igreja de Jesus não tem que fazer a vontade de Jesus? Não é o que a gente vê aí há 20, 30, 40, 50 anos, todos os pastores pregando todo santo dia. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você vai namorar? Fazer a vontade de Deus. Você vai comprar uma casa? Fazer a vontade de Deus. Você vai estudar? Fazer a vontade de Deus. E por que agora, na hora de tomar uma decisão, no momento da pandemia, a gente tem que fazer uma lei? O que o Evangelho diz? O que Jesus diz? O que a gente vê na prática de Jesus? Na tentação do deserto, quando o diabo ofereceu ajuda do poder político a Jesus como meio para resolver os seus problemas, para ajudar ele a realizar a sua missão de uma maneira mais fácil, mais leve, em troca, Jesus teria que ficar prostrado e adorá-lo. O que foi que Jesus fez? Era o poder político. Tinha a ver com o poder político. Prostrado, eu só fico para o meu Pai, diz Jesus a Satanás. E depois mandou um arreda, Satanás. Comigo não tem negócio político. Comigo não. O meu negócio é só com o Pai. O Pai já me deu toda a orientação do que eu preciso fazer. Eu sei. Gente, a igreja de Jesus não tem que imitar Jesus? Ser o rosto de Jesus no mundo? O mundo, quando olha para a igreja, tem que ver o quê? Eu sou quadrangular. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Universal. Eu sou renascer até morrer. E daí? É isso que o mundo tem que ver? É isso? É a placa da sua igreja? É a igreja que você pertence? É isso? O que o Brasil, o que o povo brasileiro viu, o que os cidadãos do estado de São Paulo viu em tudo isso, com essa aprovação da lei aqui no estado de São Paulo? O que eles viram deputados evangélicos fazendo? Viram os deputados usando o poder político para fazer uma lei que torna a igreja serviço essencial na pandemia. E aí a leitura é simples. A igreja evangélica é igual aos outros serviços no Brasil. Não muda nada, é tudo igual. Depois o pessoal tem a cara de pau de dizer que não é bem assim. E eu vou dizer, é exatamente assim. Não tem como provar o contrário. E eu digo para você, a igreja de Jesus é igual a tudo no mundo? Sim, eu pergunto para você, a igreja de Jesus é igual a tudo que está no mundo? É igual a feira, restaurante, posto de gasolina, banco, farmácia? É igual? Ou seria agora os deputados evangélicos, seria eles agora que vão estabelecer como a igreja de Jesus deve ser no mundo? Porque Jesus não deixou essa informação para a gente. Então a gente não sabe como se comportar no mundo em momentos de pandemia. Vamos ver o que Jesus e Paulo dizem, alguma coisa sobre o assunto. Vamos ver. Jesus falando da sua missão, da missão dos seus discípulos no mundo, naquela oração sacerdotal que ele faz lá em João 17, um texto lindo, se você puder, vai lá ver. Ele diz assim no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo, o jeito de fazer missão da igreja no mundo é o jeito de Jesus, e o jeito de Jesus foi o jeito do Pai. A igreja tem que copiar, imitar Jesus, não a Alesp. Não do poder político, nem dos políticos, nem de ninguém. Você está me entendendo? E o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Jesus tem que ser edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e da pedra angular que é
Cristo. Ele diz isso em Efésios 2, 19 e 20. A edificação da igreja, o ensino da igreja tem que ser sobre o que os apóstolos ensinou. E os apóstolos ensinou com base no ensino de Jesus, que era o princípio absoluto. E Paulo diz mais em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém, e ninguém quer dizer ninguém, pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem nada que acrescentar. Não interessa se já faz 2000 anos. Está aí os princípios absolutos do Evangelho, como a igreja deve ser. Você quer mais o quê? Cadê os teólogos, os exegetas, os doutores em divindade, os que já leram em 30, 40, 50 vezes a Bíblia? E aí, o que vocês acham de tudo isso? Será que vão ter alguma interpretação diferente? Saibam, pelo amor de Deus, quem estabelece como a igreja de Jesus deve ser é o próprio Jesus. E isso está aí nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Pronto. E eu queria agora sair disso e pular para um outro ponto. Sobre o nível do evangelho de Jesus. Porque parece que foi isso que faltou e que falta no meio da igreja evangélica. Saber sobre o nível do Evangelho de Jesus. Talvez você diga que tudo que eu falei até aqui foi que eu, na verdade, estou exagerando. Que o que aconteceu, essa lei aí, para tornar as igrejas abertas, considerar como essenciais em tempo de pandemia, não foi nada demais, que eu estou interpretando errado. Está bem. Está bem. Então você acha mesmo que a igreja de Jesus é igual a tudo mais na sociedade? Postos de combustíveis, banco, padaria, tudo mais. E que o poder político pode usar para fazer uma lei e determinar e diz como tem que ser, como que a igreja tem que fazer na época de pandemia. Eu não entendo assim. E creio que o Evangelho também não diz assim, nem os apóstolos de Jesus. Para mim, o que o pessoal fez aí foi nivelar o Evangelho de Jesus por baixo. Caso queiram viver, caso queiram seguir de fato Jesus e o seu evangelho. Porque se então não querem seguir Jesus de verdade, para valer, totalmente, então tudo bem, então pode fazer o que quiser. Mas se quiser seguir só o evangelho de Jesus, então tem alguma coisa errada. Porque assim como foi vergonhoso recorrer ao STF para tentar manter as igrejas abertas na pandemia, também é vergonhosa essa lei e outras que estão fazendo pelo país. Inclusive lá no STF, na Suprema Corte, o pessoal tomou um cacete, uma goleada de 9-2. Até parecia Brasil e Alemanha no 7-1. Você lembra disso? Mas o pessoal não desiste, o pessoal quer continuar buscando as leis, o direito, nós também podemos fazer e acabou. Fulano faz, cicrano faz, beltrano faz, nós também temos direito de fazer. Tá complicado. Então, sobre o nível do Evangelho de Jesus, vamos lá. Vamos falar sobre o nível do Evangelho de Jesus. Mateus 5,20, Jesus diz. Olha só, Mateus capítulo 5, verso 20, deixa eu achar aqui. Jesus diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça, a justiça de quem quer seguir Jesus, de quem é discípulo de Jesus, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus ou no reino de Deus. Jesus diz aqui que quem quiser entrar no reino de Deus tem que ir além dessa justicinha básica da terra de escribas e fariseus. Tem que ir além dessa coisa das leis dos homens, dos sistemas, seja ele político, moral, social, religioso. A justiça agora tem que ser a justiça de Jesus, meu querido. De Jesus. E como é essa justiça superior de Jesus? Pergunta você. Olha, a partir desse verso 20, desse capítulo 5, até o verso 48, Jesus vai dizer o seguinte, vai repetir várias vezes. Ouviste o que foi dito? Falando de Moisés, da lei. Aí ele vem e diz, eu, porém, vos digo.
Ele vai repetir isso várias vezes. Só um exemplo para você ver. No verso 27 e 28. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. É o que diz na lei. Não adultere, não pode adulterar. Aí no 28 Jesus vai aprofundar isso daí. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Porque na lei, não adultera, mas a caracterização do adultério tinha que ser o flagrante. O flagrante, como quase ninguém era pego em flagrante, estava todo mundo livre. E ninguém também queria saber o que estava rolando aqui e no coração. Mas Jesus vai lá e faz a viagem para dentro do ser humano e diz, olha, dependendo do que você está pensando, imaginando sobre uma mulher, você já adulterou com ela. Então Jesus está dizendo, olha, nosso negócio não é lei de Moisés, leis da sociedade, nosso negócio é mais alto, o evangelho é superior. Você tem que bloquear as coisas, já é aqui na mente, aqui no coração. Não é só do lado de fora, como os fariseus gostam de viver. Não, já começa aqui dentro. E ele vai terminar esse capítulo 5 no verso 48, olha o que ele diz. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nível aqui é o Pai, é o Pai, é o Pai da glória. Veja que a justiça de Jesus aqui é um aprofundamento da lei de Moisés, tem que ir além. Jesus está dizendo que o que ele trouxe é muito mais elevado do que tudo que está na terra. Seja a lei de Moisés, seja a política, seja a religião, a moral, a ética, a justiça da terra, a vida espiritual, a maneira de se relacionar com o outro. O evangelho coloca tudo num patamar muito superior, muito mais alto. Para quem é seguidor de Jesus, tem que saber que o evangelho de Jesus é maior do que tudo e mais elevado do que tudo na terra, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mais elevado do que banco, do que feira, do que posto de gasolina. Foi isso o que aconteceu e você não percebeu. O nível do evangelho é esse, e você não percebeu, você não entendeu, você achou que não. Agora, por que a mensagem de Jesus tem um nível superior a tudo na terra? Por quê? Veja aí João 6, 41, 42. É um momento que vai haver uma discussão sobre a origem de Jesus. Veja aí, João 6, 41, 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou alienígena. Alienígena. Aí eles diziam, mas não é ele o filho de José? Mas Jesus não é filho de José? Acaso não lhe conhecemos seu pai e sua mãe? Como, pois, ele diz agora, desci do céu? É o que você está pensando? Igual os judeus dos dias de Jesus? Ele é filho de Maria e José. Não, ele desceu do céu. Esse é o tamanho do nível da mensagem de Jesus, da mensagem do evangelho de Jesus. Esse é o tamanho. Veio do céu. Não tem nada a ver com poder político na terra, não tem nada a ver com Macedo, Malafaia, Feliciano, não tem nada a ver com nenhum deputado evangélico, não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com ninguém da terra. Veio do céu. Você está me entendendo? Esse é o tamanho da diferença. Anos-luz. Anos-luz. Tá bom, meu querido? Talvez porque o pessoal não entendeu isso, então fica fazendo essas leizinhas aí, essa coisinha aí, não é? Misturando alho com bugalho. Tudo que os políticos evangélicos estão fazendo é porque podem. Tem a ver com o poder político, com a lei, com as coisas da terra, dos homens, não com o poder espiritual. Nem com o ensino do evangelho de Jesus. Vão dizer que não é assim, mas é exatamente assim.
Depois não reclame, porque a igreja se tornou irrelevante, igual a tudo mais no mundo, que não faz mais diferença. Que não faz mais diferença. Por exemplo, muito breve já dizem, favas contadas, que os evangélicos logo logo serão maioria, mais que os católicos, que hoje por enquanto é maioria. E eu quero deixar a pergunta, o que isso vai mudar no país? O que isso vai mudar no Brasil? Quer que eu diga? Nada. Só está trocando, saindo os católicos, entrando os evangélicos. O Brasil vai continuar a mesma coisa. Para eles, as elites religiosas e políticas do Brasil, tudo vai melhorar. Para o povo, não. Não. Jesus diz que quando o sal perde o seu poder, ele tem que ser jogado fora, pisado pelos homens. Cuidado, hein, gente? Então eu quero dizer para você que o que Jesus ensinou é diferente, que fique claro. Eu nunca vi Jesus nem os seus apóstolos fazer uso do poder político para algo parecido. Você viu? Eu quero saber, mostre para mim. Tá bom? E eu quero pedir para você nesse encerramento uma coisa. Se você puder, leia um pouco da história do cristianismo, da igreja, ali do século III ao século IV e V, mas de preferência não os livros evangélicos. Leia outros livros, procure historiadores, vai ser melhor. E aí procura conhecer um pouco do imperador Constantino, esse que é o fundador real do cristianismo, verdadeiro é ele, tá bom? E de como foi que a igreja pura, santa, maravilhosa, virou cristianismo no início do século IV, tá bom? É o mesmo espírito que operava lá nos dias de Constantino, que opera hoje dentro da igreja e no meio dos políticos evangélicos. Leia lá, confira e você vai ver. Não fique com raiva de mim, nem bravo comigo, tá bom? Tá aí documentado, é só lá ver, é só querer ver, é só querer enxergar, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu peço que depois dessa palavra o Senhor abençoe todos que ouviram. E eu peço que isso sirva de esclarecimento, não de ódio, não de briga, não de confusão, não de divisão, porque eu não estou aqui para isso. E quem quiser acreditar, e quem quiser achar que é assim, e quem não quiser, que todos, meu Deus, sejam abençoados grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e logo, logo a gente volta com mais um programa, a Bíblia e o Jornal. Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? Até mais.